E é justamente para falar mais sobre esses cuidados com as crianças nas férias que a gente recebe aqui no estúdio do TJ Goiás a pediatra Estefânia Laudares, ela que é pediatra no Hospital Materno Infantil. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Liliane. Boa tarde a todos. A gente estava vendo ali na reportagem, por exemplo, a questão dos afogamentos. Mas a senhora que está ali no hospital no dia a dia lidando com a criançada, né? Nessa época do ano, férias, quais são as principais ocorrências que chegam lá de acidentes? Bom, a gente sabe que o principal acidente envolvendo crianças em geral, não só na época das férias, mas em outros períodos também, são as quedas. Esse é o principal acidente que a gente às vezes esquece, os pais esquecem das quedas, mas esse é o principal. Claro que a gente não pode esquecer dos afogamentos, mas a gente também pode, a gente presencia, principalmente nessa época, acidentes por asfixia, aspiração de corpos estranhos, como moedas, baterias, pilhas, bolas de gude até, brinco, enfim, diversos objetos, e a gente vê as queimaduras também como importante causa de acidente nessa período. A senhora estava falando das quedas, né? Quais são, assim, na prática? A senhora pode citar algum exemplo pra gente? Onde é que essa meninada sobe? Qual é o tipo de travessura que eles aprontam e acabam parando no hospital? Pode acontecer queda de diversas formas e de diversas alturas. Então, a gente vê queda desde queda do sofá, da cama, do trocador. É muito comum, especialmente nos bebês menores de 1 ano. A mãe, por vezes, vai trocar, deixa a criança ali por poucos segundos para pegar uma fralda, pegar algum objeto para trocar a criança e acontece as quedas, mas a gente tem quedas de alturas maiores. Então, aquelas crianças que vão se aventurar, especialmente as maiores, mais de 2, 3, 4, 5 anos, que começam a escalar objetos, sobem em alturas maiores, a gente também tem quedas de alturas mais altas, digamos assim. A senhora citou aí outros exemplos e ainda falando também sobre o afogamento, a questão de balde em casa, ou às vezes até brincando nas férias, falando de piscina, é tudo muito rápido, né, doutora, que acontece? Muito rápido, e você falou uma coisa muito importante de ser lembrada. Os baldes, na maioria das vezes, parecem inofensivos, e às vezes os pais não se lembram ou não se atentam que isso pode causar um acidente nas crianças. Então, especialmente nas crianças menores, balde com pequena quantidade de água, às vezes 10, 15, 20 centímetros de coluna de água, pode ser suficiente para causar um afogamento. Outro lugar que também pode acontecer afogamento, por exemplo, é dentro dos banheiros, no vaso sanitário. Então, uma pequena quantidade de água que fica ali no vaso sanitário pode ser responsável pelo afogamento de uma criança menor. E qual a dica, então, para a gente evitar esses acidentes? Bom, eu acho que a principal dica, e a gente não pode deixar de falar, a criança precisa ser supervisionada. Essa é a dica de ouro. Não tem como a gente deixar a criança brincando ou se divertindo no seu tempo livre sem supervisão de um adulto responsável. Seja pai, mãe, cuidador, enfim, a criança precisa de alguém que olhe por ela. Eu acho que essa é a principal dica. Mas a gente tem dicas lembrando de alguns lugares da casa, né? Vamos pensar, por exemplo, dos afogamentos. Então, piscinas em casa, sempre com grade, sempre com proteção. Nunca deixar a criança, mesmo que ela saiba nadar, sozinha na piscina. Lembrar, então, dos baldes, sempre que for manusear, limpar a casa, após o uso do balde, guardá-lo sem água e com a boca virada para baixo. Banheiro e cozinha não é lugar de criança ficar sozinha. Então, nos banheiros, sempre porta fechada, o vaso sanitário tampado. Na cozinha, legal a gente lembrar de algumas dicas. Como eu disse, cozinha não é lugar de criança, mas se porventura essa criança chegar até a cozinha e, enfim, ficar lá por um período, lembrar sempre, ao cozinhar, dar preferência para as bocas de trás do fogão, os cabos da panela sempre virados para trás. Para trás e para dentro do fogão. Objetos cortantes, garfos, facas, tudo isso tem que ser em armário alto e, de preferência, trancado, porque às vezes mesmo alto as crianças conseguem alcançar. Lembrar ainda objetos de limpeza, tipo material de limpeza, perfumes, medicação, sempre armazenados na embalagem original. Por vezes a gente armazena, por exemplo, produto de limpeza em garrafa PET. E a criança imagina que aquela garrafa PET é um refrigerante, um suco, e acaba consumindo um produto de limpeza. Ou seja, com essa meninada curiosa, não dá para dar bobeira, né, doutora? Não dá, nenhum minuto, infelizmente. Ou felizmente. E até mesmo para todo mundo voltar bem das férias para casa. Exatamente. Doutora Estefânia, muito obrigada. Ela que é médica pediatra no Hospital Materno Infantil, está aqui hoje com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde para a senhora.